Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Excelência, Vossa Alteza. Esses são alguns dos pronomes de tratamento. Embora sejam iniciados pelo possessivo de segunda pessoa, do plural, o vossa, esses pronomes são de terceira pessoa. E é fundamental saber isso a fim de evitar erros de concordância verbal. Olá, tudo bem? Você tem estudado comigo concordância verbal. Já vimos alguma coisa sobre esse assunto tão importante da língua portuguesa. Pois é, esse assunto é bastante extenso, nós temos algumas aulas para encerrá-lo. Bem, na aula de hoje você vai ver alguns casos curiosos e também vamos iniciar o tratamento da concordância especial do verbo ser. Você vai ver que o verbo ser tem um comportamento diferente dos demais verbos. Muitas vezes aquela regra geral que você já aprendeu, ou seja, que o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito, não vai ser aplicada para o verbo ser. Nem sempre essa regra vai servir ao verbo ser, mas você vai ver por quê na aula de hoje e também na nossa próxima aula. Bem, eu vou começar a aula de hoje mostrando a você o que acontece quando nós temos um período composto e o sujeito de uma oração é outra oração inteira. Essa estrutura já é conhecida de você que tem acompanhado as nossas aulas, porque você sabe que existe, então, uma oração subordinada substantiva subjetiva. É aquela oração que funciona como sujeito de outra. E nos interessa de perto agora o comportamento do verbo dessa oração principal. Vamos ver, então, por meio do exemplo? Temos aqui o sujeito oracional. Esse nome equivale a dizer oração subordinada substantiva subjetiva, que é esta aqui, que sejas prudente. Isto convém. Olha o que acontece com o verbo da oração principal. Fica na terceira pessoa do singular. Isso não pode mudar. Toda vez que o sujeito de um verbo for uma oração inteira, esse verbo fica na terceira pessoa do singular. E aqui eu coloco mais dois exemplos para você, mostrando ou ressaltando que na oração principal nós temos voz passiva sintética, né? Então temos aqui nota-se esta forma verbal, mais o pronome apassivador e o que se segue é o sujeito da oração, o sujeito da frase no caso, né? Nota-se que há algo de estranho no ar. Que há algo de estranho no ar é sujeito do verbo notar. E você sabe disso porque sabe que o verbo notar é um transitivo direto. O verbo transitivo direto ao lado do pronome se implica necessariamente uma voz passiva sintética. Quando isso acontece, o sujeito vem depois. Então, olha só, sujeito é uma oração, verbo notar fica na terceira do singular. E o outro exemplo é muito similar ao anterior, só que traz a seguinte curiosidade. A oração subordinada substantiva está reduzida de infinitivo, né? Nota-se haver algo de estranho no ar. Você nota aqui a supressão da conjunção integrante e o verbo na sua forma infinitiva, tá? Então, nota-se isto. Isto é notado. Verbo notar, terceira pessoa do singular. Não tem segredo, não é verdade? É muito fácil, é muito tranquilo. Agora eu vou mostrar para você o que acontece quando o verbo parecer vem seguido de um infinitivo. São duas construções possíveis e nós vamos ver o porquê disso. Nada melhor do que conhecer a causa para que você não se esqueça nunca de como fazer essa concordância corretamente. Veja. Então, nós temos aqui parecer mais infinitivo com duas construções diferentes. Ora, as paredes pareciam estremecer e, no outro caso, as paredes parecia estremecerem. Você pode gravar de uma forma simples e imediata que ou você flexiona o verbo parecer e deixa o estremecer, né, o infinitivo paradinho, ou você flexiona o verbo estremecer, põe no plural, estremecerem, e deixa o verbo parecer na sua forma não flexionada, na terceira. Quer dizer, você poderia gravar assim, mas o interessante é entender o porquê, né? Porque, veja, aqui em azul nós temos o sujeito das duas construções. No primeiro caso, o sujeito é as paredes e nós temos uma locução verbal, pareciam estremecer. O verbo parecer funciona como auxiliar e, nesse caso, é só ele que se flexiona, né? Só o auxiliar se flexiona. No outro caso, entretanto, nós temos que o sujeito de parecia, tomado agora como verbo intransitivo, é a oração, as paredes estremecerem. Então, no outro caso, nós temos
as paredes estremecerem, parecia. Isto parecia. E nós acabamos caindo no caso anterior, não é? No caso de termos aqui um sujeito oracional e o verbo fica necessariamente na terceira pessoa do singular. Por isso a forma parecia, né? O sujeito é tudo que sobrou aqui, as paredes estremecerem, que é uma oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. As paredes estremecerem, né? Se estremecerem é um infinitivo flexionado. Agora, esse tipo de construção pode acontecer também quando a oração subordinada substantiva subjetiva não está reduzida de infinitivo, mas está desenvolvida. Veja um exemplo comigo. Mesmo os doentes parece que são mais felizes, a frase da Cecília Meirelles. Então, você poderia entender assim, parece que os doentes são mais felizes, né? Quer dizer, você poderia inverter a ordem para ficar mais fácil a compreensão da análise sintática. E parece continua se comportando como verbo intransitivo. Quer dizer, tudo aquilo, todo o resto aí é o que parece. E, portanto, fica na terceira pessoa do singular. Muito bem. E os pronomes de tratamento? Os pronomes de tratamento são sempre de terceira pessoa. Ou terceira do singular, ou terceira do plural. Pronomes de tratamento, quais são? Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Alteza, você. Lembre-se sempre de que o pronome você é um pronome de tratamento. Você que veio da forma antiga, vossa mercê. Ora, na concordância do você, ninguém apresenta dificuldades de espécie alguma. Todos concordamos o verbo você de forma correta, né? Concordamos com o pronome você, o verbo de forma correta. Então, a mesma coisa fazemos com os demais pronomes de tratamento. Veja o exemplo, então. Vossa Excelência, singular. Está satisfeito? E não devemos confundir isso pelo fato de vossa ser um pronome possessivo de segunda do plural, né? E essa informação já não tem muita validade quando nós estamos diante do pronome de tratamento. O que importa é que Vossa Excelência é um pronome de terceira. O verbo está na terceira, portanto, né? Vossas Excelências, no plural, equivale a vocês, estão satisfeitos, né? Então, equivale a vocês, o verbo vai para a terceira pessoa do plural. Tá? Sem maiores problemas, observando aqui satisfeito no masculino, satisfeitos no masculino plural, essa concordância é do tipo ideológica, concordância nominal ideológica. Isso significa que eu estou me dirigindo a uma pessoa do sexo masculino e por isso estou empregando satisfeito e não satisfeita, né? Tudo bem? Bem, e agora, conforme havia prometido, nós vamos começar a examinar o verbo ser. Esse verbo que possui um comportamento especial em muitos casos. Muitas vezes ele vai fugir à regra geral, né? E você sabe muito bem, a regra geral diz que nós devemos fazer que o verbo concorde em número e pessoa com seu sujeito. Mas com o verbo ser, isso nem sempre vai ser válido. Então, vou mostrar para você um primeiro caso em que você vai notar que o verbo ser, estando entre um sujeito e um predicativo, um deles estando no singular e o outro no plural, ele opta por concordar com aquele elemento que está no plural, tá? Ele prefere concordar com o elemento que se encontra no plural. Veja. Nós temos este exemplo aqui. A cama são umas palhas. O sujeito é a cama e o predicativo do sujeito umas palhas. O verbo não concorda com o sujeito, mas com seu predicativo. Por quê? Porque o predicativo está no plural e o sujeito está no singular, ele prefere concordar com o elemento que está no plural. Ora, entretanto, isso nem sempre vai acontecer, né? Às vezes nós temos um sujeito que representa um ser humano, ou na forma de um nome próprio, na forma de um pronome pessoal, ou ainda na forma de um substantivo que indique uma pessoa. Nesses casos, independentemente do número do predicativo, o verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito for pessoa, ele concorda com esse sujeito. Veja. Então, nós temos aqui, Ovídio é muitos poetas. Não importa que o predicativo esteja no plural. Por quê? Porque o sujeito é um nome de pessoa, Ovídio, né? Agora, aqui é a mesma coisa, todo eu era olhos de coração. Concordância se faz com o sujeito eu e não com o predicativo que está no plural, olhos de coração. Não me importa, por quê? Porque o pronome pessoal vai exigir a concordância do verbo ser para ele. E aqui, finalmente, o homem é cinzas. Nós temos também um sujeito no singular e um predicativo no plural.
Entretanto, o verbo ser vai optar pela concordância com o termo que está no singular, mas isso não é à toa. Isso se dá somente porque o termo que está no singular se refere a um ser humano, tá? Bem, você já está acostumado a estudar as regras e depois a examinar as exceções, não é? Pois eu vou mostrar para você uma exceção que é obra de poeta. Manuel Bandeira tem aqui uma frase, um verso, em que ele vai desobedecer a essa regra de concordância. Vamos ver por quê. Então, nós temos aqui, Santinha eram 2 olhos míopes, 4 incisivos claros à flor da boca. A concordância foi feita com este predicativo, que está no plural, embora o sujeito seja um nome de pessoa. Aqui a gente pode justificar a construção na medida em que o poeta, para produzir um efeito poético, não obedeceu à regra. Quer dizer, ele está reduzindo esta santinha, esta pessoa, esta personagem, a essas suas características marcantes, que são os 2 olhos míopes e os 4 incisivos claros à flor da boca. Quer dizer, para ele, essa moça se resume a esses elementos, tá? Então, ele enfatiza com isto os elementos que compõem a fisionomia dela, fazendo essa concordância com o predicativo. Mas você sabe que, pela regra, né, é preferível, digamos assim, a concordância com o nome próprio, tá? É que na pena dos poetas a gente tem que aceitar uma série de modificações, de adulterações das regras gerais, né? Mas vamos observar agora o que acontece quando nós temos um pronome pessoal. O pronome pessoal, tanto como sujeito como quanto predicativo, vai atrair a concordância do verbo ser. Veja que isso vai acontecer, sobretudo quando nós temos apenas um pronome pessoal na frase. Ou esse pronome é o sujeito ou é o predicativo, tá? Agora, se você tiver um pronome pessoal no sujeito e outro no predicativo, aí como é que vamos fazer essa concordância? Muito simples, voltamos à regra geral e concordamos com o sujeito. Mas veja aqui na nossa tela. Temos aqui a famosa frase atribuída ao rei Sol, né? O Estado sou eu. Ora, ele não pode dizer que o Estado é eu. É impossível, porque eu é pronome pessoal do caso reto e atrai a concordância. Agora, nesse caso está fácil, né? Se ele dissesse eu sou o Estado, também, não importa se eu está no predicativo ou no sujeito, é com o pronome que o verbo ser concorda. Se fosse nós, eu diria o Estado somos nós, né? Agora, nessa outra frase, nós temos o pronome pessoal reto, tanto no sujeito quanto no predicativo, né? Então, nesse caso, nós teríamos que optar por com qual dos 2 pronomes nós vamos concordar, com aquele que está na posição do sujeito, tá? Por hoje é só. Até a próxima.